Olá pessoal, eu me chamo Isaías Jesus, vou trabalhar com vocês regra da cadeia quando temos duas ou mais funções condicionadas a uma única variável t, ou seja, parametrizada ao longo de um caminho. Vamos nessa? Trabalhar com você regra da cadeia para funções de uma variável independente e duas variáveis intermediárias. Estou falando dessa seguinte regra aqui, ó. dw dt vai ser igual a derivada parcial de f em relação a x vezes derivada de x em relação a t mais derivada parcial em relação a y vezes derivada de y em relação a t. Ok? Repara que esse símbolo del aqui é de derivadas parciais, tá? Bom, é isso, basicamente isso que a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje. E vou deixar também atividades para você tentar fazer sozinho aí, tá? Beleza. Bom, esse estudo nós estamos fazendo no cálculo 2, mas em muitos conteúdos também é utilizado no cálculo 3, tá bom? Beleza? Eu vou trazer aqui para vocês exemplos. O exemplo será: utilize a regra da cadeia para encontrar a derivada de w igual a x vezes y com relação a t ao longo do caminho x igual a cosseno t e y igual a seno t. Ponto. Qual é o valor da derivada em t igual a π sobre 2? Quando eu digo ao longo do caminho, x e o y estão parametrizados, está em função de t. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: aplicar isso que eu passei para vocês aqui, e depois disso substituir o π sobre 2 no lugar do t. Tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. dw dt é igual a derivada parcial da função, no caso aqui a função nossa é w, tá? A função w em relação a x vezes dx dt mais a derivada parcial da função nossa dada aqui, no caso é w, dw em relação a y agora, vezes dy dt. Tá aí. É isso aqui que você vai usar. É bom a gente estar sempre copiando para a gente estar sempre familiarizando com essas nomenclaturas aqui. Bom, agora você vai fazer, se você quiser não ficar perdido, quiser fazer separadamente uma a uma, pode, tá? Por exemplo, derivada parcial da função w na variável x. Aí você vem aqui, ó, em relação a x. Qual que é a derivada? Y. Beleza. Agora, derivada de x em relação a t. Aí você vem aqui em x e deriva. Derivada de cosseno de t vai ser menos seno de t. Beleza. Agora, você vai fazer para derivada parcial de w em relação a y. Qual que é a derivada disso em relação a y? X. E
derivada de y em relação a t. Cadê y? Aqui, y igual a seno de t. Derivada de seno de t, cosseno de t. Perfeito. Bom, agora você já tem tudo. Ó. Você tem isto. Você tem isto. Você também tem isto. E tem isto. Tudo que precisa na fórmula aqui para você encontrar dw dt. Vamos nessa? Ó, dw dt será igual a derivada parcial de w em relação a x, y, dx dt menos seno de t, mais da fórmula, derivada parcial da função em relação a y, x, vezes dy dt, cosseno de t. Bom, então, o que a gente tem aqui? Usando a regra da cadeia, temos dw dt igual a... Quem é y? Y é seno de t. Seno de t vezes menos seno de t dá menos seno ao quadrado de t. Tá? Lembrando, ó, y é seno de t. Ó, y é seno de t. Seno de t vezes menos seno ao quadrado de t. Mais o x, quem é o x? O x é cosseno de t. Cosseno de t vezes cosseno de t, cosseno ao quadrado de t. Ele pediu para você calcular isso aqui quando t for π sobre 2. Então, vamos finalizar para ser feliz. dw dt, quando t for igual a π sobre 2, você pode simplesmente colocar π sobre 2 aqui, tá? Vai ser o seguinte, menos seno ao quadrado de π sobre 2, mais cosseno ao quadrado de π sobre 2. Só lembrando, cosseno de π sobre 2 é zero. Ó, π sobre 2 está aqui, ó. Cosseno dele é zero. Então, tudo isso aqui dá zero. O que sobra? Menos seno ao quadrado de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1, com menos, menos 1. Então, teremos isso aqui, ó. dw dt para t igual a π sobre 2 será igual a menos 1. E aí você chega aqui, você é feliz. Vamos imaginar o seguinte, ó. Encontre dw dt se temos w igual a x vezes y mais z. Agora eu estou com 3 variáveis. Antes eu tinha apenas 2. Né? Eu falo disso intermediário. Vamos imaginar que x vala cosseno de t, y seja igual a seno de t e z seja igual a t. Calcular dw dt para t igual a 0. Ok. Vamos nessa então. Ó. Agora, como nós temos 3, você vai ampliar a sua regra da cadeia. Vai ficar dw dt vai ser igual a derivadas parciais de w em relação a x vezes dx dt mais derivadas parciais em relação a y vezes dy dt mais derivadas parciais em relação a z vezes dz dt. Beleza. Nós podemos fazer isso agora substituindo aqui para a gente já ir familiarizando. A gente já sabe que pode fazer separado, como eu fiz no exemplo anterior. Nós vamos lá. Ó, dw dt vai ser igual a derivadas parciais de w em relação a x. Vamos lá. Aqui. Derivada de xy em relação a x dá y. Derivada de z em relação a x dá 0. Então, y. Vezes derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t. Derivada de x vai ser menos seno de t.
Beleza. Continuando, mais, que é esse mais aqui, derivada parcial de W em relação a Y vai ser x. Aqui dá 0, aqui dá x. Vezes derivada de y em relação a t vai ser cosseno de t. Mais derivada parcial em z vai ser 1. Aqui dá 0. Vezes dz dt. Derivada de t, 1. Beleza. Aqui a gente tem o seguinte, ó. dw de t é igual a... Quem é y? Y é seno de t. Vezes menos seno de t, menos seno ao quadrado de t. Mais x. X é cosseno de t. Vezes cosseno de t, cosseno ao quadrado de t. Mais 1. É para calcular isso quando t for igual a 0. Então, teremos o seguinte. Menos seno ao quadrado de 0 mais cosseno ao quadrado de 0 mais 1. Bom, seno de 0 é 0. Ao quadrado, 0. Vezes menos 1, 0. Cosseno de 0 é 1. Ao quadrado, 1. Então, 1 mais 1 será 2. Então, a derivada neste ponto é 2. Chega aqui, você é feliz. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos encontrar dz dt para z igual a x ao quadrado y mais ln de xy mais x, sendo que x é igual a t ao quadrado e y é igual a 2t menos 1. O que a gente precisa, o que eu quero que vocês calculem? A derivada de z em relação a t para t igual a 2. Beleza, vamos nessa. Ó, aqui só tem duas, né? x, y. Então, vai fazer o seguinte, ó, a fórmula. Sempre é bom ir copiando a fórmula. dz dt vai ser igual a derivada parcial da função z, no caso é a função z que foi dada, em relação a x vezes dx dt. Mais derivada parcial de z em relação a y vezes dy dt. dz dt vai ser igual. Derivada parcial da função z em relação a x. Vamos lá. Derivada disso aqui em relação a x, 2xy. Derivada de ln de x, y, vai ser derivada de xy em relação a x, y, sobre xy. E aí vai cancelar y com y. Continuando. Derivada de x, 1. Beleza. Esta aqui é só essa derivada aqui, ó. Vezes, agora, dx dt, 2t. Mais, este mais aqui, ó. Mais, agora a derivada da função z em relação a y, parcial. Vamos lá. Derivada de x ao quadrado y em relação a y vai ser x ao quadrado. Derivada de ln xy vai ser derivada de xy em relação a y dá x sobre o próprio xy. Vai cancelar x com x. Derivada de x em relação a y, 0. Essa aqui, ó, é só essa parte aqui, ó. Agora, vezes a derivada de y em relação a t, 2. O que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó. dz dt é igual a 2xy mais 1 sobre x mais 1 vezes 2t. Mais
x ao quadrado mais 1 sobre y vezes 2. Vamos substituir o x e o y pelo que foi dado no início. Ó, quem é x? T ao quadrado. Quem é y? 2t menos 1. Então, beleza. Então, vai ficar assim. dz dt igual a 2 vezes x. Quem é x? T ao quadrado. Vezes y. Quem é y? 2t menos 1. Mais 1 sobre x. Quem é x? T ao quadrado. Mais 1. Vezes 2t. Mais. E x ao quadrado. Quem é x? T ao quadrado. T ao quadrado, t à quarta. Mais 1 sobre y. Quem é y? 2t menos 1. Fechou? Vezes 2. Ok. Eu vou distribuir. Tá? Aqui primeiro. Depois eu distribuo este com todos esses elementos. E aqui eu já posso distribuir direto. Certinho? Então vamos lá. dz dt vai ser igual a 2t ao quadrado vezes 2t vai dar 4t ao cubo. 2t ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos 2t ao quadrado. Mais t elevado a menos 2. Mais 1. Tudo isto vezes 2t, que está aqui de fora. Mais, agora aqui já vou direto. Ó. 2t, 2 vezes t à quarta, vai ser 2t à quarta. 2 vezes 1, 2. 2 que multiplica 2t menos 1 elevado a menos 1. Esse ficou aqui, 2. E este aqui subiu para o numerador. Beleza. Tem como melhorar mais um pouquinho? Tem. Distribuindo aqui, ó, 1 a 1. Tá? Então, vamos nessa. dz dt vai ser igual a 8t à quarta menos 4t ao cubo mais 2t elevado a menos 1, porque t aqui é 1, se multiplica potências de bases iguais, soma menos 2 com 1, menos 1. Mais 1 vezes 2t, 2t. Mais 2t à quarta, mais 2 que multiplica 2t menos 1 elevado a menos 1. Aqui não vamos mexer. Por último, dz dt será igual a 8t à quarta com 2t à quarta será 10t à quarta. Não tem ninguém para juntar com t ao cubo. Menos 4t ao cubo. Não tem ninguém para juntar com t elevado a menos 1. Mais 2 sobre t. Mais 2t. E aqui nós vamos devolver, não teve como fazer nada, vamos devolver. Então vai ficar mais 2 sobre 2t menos 1. Beleza. Hora de substituir. Que ele pediu no início da atividade para calcular tudo isso quando t for 2. Então a gente vai substituir o 2 no lugar de t e vamos caminhar para a felicidade. Então dz dt, quando t for igual a 2, vai ser o seguinte. 10 vezes 2 à quarta, menos 4 vezes 2 ao cubo, mais 2 sobre 2, mais 2 vezes 2, mais 2 sobre 2 vezes 2 menos 1. Então, dz dt, quando t for igual a 2, será igual a 2 à quarta, 16 vezes 10, 160. 2 ao cubo, 8 vezes menos 4, menos 32.
2 sobre 2, 1. 2 vezes 2, 4. E 2 sobre 3, que é 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Beleza. Operando toda esta parte aqui, o que a gente vai ter? dz dt, quando t for igual a 2, é o seguinte, 133 mais 2 terços. Tirando o MMC, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 133, 399. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Então, somando 399 com 2, vai dar 401 sobre 3. Chegou aqui, meu amigo, você é feliz. Tem condições de fazer as seguintes atividades que eu vou passar para vocês.